Aqui, mas boa noite a todos e todas, né? A preocupação com a segurança dinâmica, que basicamente segurança dinâmica eu vou vender um apartamento, teu nome mesmo, desculpa, para o Francisco. A questão é saber se o Francisco que está comprando o imóvel, que está transitando, daí a ideia de dinamicidade, se ele tem segurança mesmo de permanecer com a propriedade, que ele não vai perder a propriedade por nenhum vício anterior. Esse vício anterior, basicamente, diz respeito aos chamados riscos de evicção. Evicção é a palavra charmosa para se referir à perda da coisa por motivo pré-existente. Vocês estudaram em contratos isso. Evicção tem a ver com o verbo evencer. Evencer é um verbo arcaico que significa despojar, arrancar. Então, se você fala que o bandido evenceu a minha carteira, é que o bandido subtraiu a minha carteira, arrancou. Evicção, que está no artigo 447 do Código Civil, é o maior problema que você tem quando se fala de segurança dinâmica. Por quê? Você compra um apartamento e você não quer ter o medo de perder esse apartamento por um motivo anterior. Lembro de um aluno que uma vez, há muito tempo atrás, ele me falou: eu acabei de comprar um apartamento de 200 e poucos mil reais, mas eu fui surpreendido com uma citação numa ação pauliana dos credores do vendedor, que queriam anular a compra e venda, alegando que houve fraude contra credores. Olha o desespero do camarada, ele já pagou tudo que ele juntou na vida lá, os 200 mil, na verdade ele financiou grande parte, a Caixa Econômica não é faixa branca, ela não compra imóvel com esse tipo de risco, mas ele, não sei qual foi o contexto, não sei se ele pegou dinheiro emprestado com o pai, eu sei que era o patrimônio dele, ele estava para perder o imóvel, porque o Banco do Brasil entrou com uma ação para anular a venda. É um risco de você perder a coisa, de você ser vencido da coisa por motivo pré-existente. No linguajar dos norte-americanos, no cotidiano, o pessoal que trabalha com real estate, né, que são os corretores de imóveis, lá nos Estados Unidos, eles falam que você vai pesquisar se você tem uma cloud, uma nuvem sobre o negócio. Então você vai ver se a nuvem é negra, carregada ou não para comprar um imóvel, se tem risco ou não de evicção. Aqui a gente chama de risco de evicção. O registro de imóveis serve exatamente para reduzir esse risco de evicção. E aí vai depender se o modelo registral do país tem uma tutela forte ou uma tutela fraca, né? Na Alemanha, por exemplo, você tem uma segurança muito maior do que no Brasil. No Brasil, eu diria que está mais para fraca do que para forte. A gente tem algumas leis, houve até divergência minha do professor Viegas, vocês viram? O professor Viegas dá uma maior força à lei 11.097, mas na vida real não é bem assim, na minha visão. Então, é um problema que a gente tem no Brasil. Ainda não é seguro comprar imóvel. Só para vocês terem ideia, tinha um colega que trabalhava na diretoria jurídica de uma grande incorporadora nacional, que tinha empreendimentos no Brasil inteiro. Sabe quanto que a empresa gastava só para verificar se dá para comprar ou não imóvel? No mercado empresarial, o pessoal costuma chamar isso de due diligence. Já viram essa expressão? O pessoal do empresarial gosta muito de usar, porque é charmosa a expressão em inglês e tal. Mas due diligence, na verdade, é você verificar, fazer as diligências, vamos dizer assim, para ver se está tudo devido, tudo adequado ou não. É um nome charmoso para fazer pesquisa de viabilidade do negócio. Só com due diligence, para comprar um imóvel, às vezes a empresa gasta, a empresa lá na época gastava 150 mil reais, só para ver se dá para comprar ou não, se tem risco jurídico ou não. Porque você contrata auditores, contrata engenheiro, contrata juristas, aí para comprar um terreno a empresa gasta 150 mil reais. Está errado. Esse tipo de custo
Esse tipo de custo para fazer um negócio mostra que o país tem um sistema defeituoso do ponto de vista jurídico, não tem sentido. O Estado tem o dever de garantir, no mínimo, as informações para não onerar os negócios. Então, é um problema. Diga, teu nome mesmo? Pedro. Professor, na videoaula da professora Mônica Jardim, eu fiquei com uma dúvida, porque na aula parece que essa definição, essa classificação de tela forte e fraca é uma definição dela, né? Até aqui no livro não... Foi a tese de doutorado dela, por isso que é inovadora. É a tese dela. Ela falou que não é a ampla doutrina, não aceita, não é muito aceita, mas é uma classificação própria dela. É porque é o seguinte, a Mônica ela é uma das maiores autoras do mundo mesmo em registro público. Assim, todo mundo no mundo, na Áustria, na Alemanha, vai falar em registro público, tem menção a ela. E registro público é uma matéria antiga, então você já tinha classificações já milenares é hipérbole, mas muito antigas. Ela veio com a tese dela, que eu não lembro o ano da tese dela, mas a tese dela é relativamente recente. E ela criou essa nova classificação. Então, demora um pouco para quando o acadêmico cria uma nova classificação, que cai no gosto e no sabor da doutrina, demora um pouco para permear as academias. Então, por exemplo, os manuais de registros públicos que a gente tem no Brasil, que são poucos, a gente até está para lançar eu devo lançar junto com outros 2 colegas um manual. Mas eu acho que vai ser o primeiro manual que vai falar desse sistema, dessa classificação dela. Porque nem os manuais aqui falam, porque são manuais mais antigos, e outros que nasceram, acaba que meio que faz um repeteco do antigo. O pessoal não absorve tantas novidades, né? Mas para mim a classificação dela é a mais adequada, inclusive, assim. Eu acho que é a mais prática, né? Mas é uma classificação junto com outras. Mas é dela. Não, é que eu fico com uma dúvida de o motivo de não ser tão difundida. Porque é nova. Não, é que eu pensei até talvez fosse o nome, de chamar os outros sistemas de fraco, não protege muito, aí seria meio que uma... É só porque é novo. É porque é novo e até ousaria dizer que é uma certa indolência, uma força inercial de permanecer como está no meio acadêmico, especialmente em registros públicos. A doutrina não é aquela doutrina vanguardista, toda hora está mudando, metamorfose ambulante que nem direito de família, que toda hora tem uma tese nova, toda hora parece descobrir o mundo de novo. O pessoal da doutrina de registros públicos é um pessoal mais conservador, eu diria assim, então demora mais para absorver novos conceitos, né? Não, é que na minha desenho tinha problematizado esse conceito de tutela fraca, às vezes eu li o Forte, chama a tutela de outros países de fraca, que os Estados Unidos tem um sistema fraco, que o Portugal tem um sistema fraco, aí eu acho meio... O pessoal... atacar as pessoas assim, falar que a tutela delas é fraca. Eu não sei, eu ousaria dizer que esse tipo de melindre, de ser um pouco melindroso com a palavra, isso é uma coisa mais nossa latino-americana, assim. Os europeus não são muito, não tem muito essa frescura não, assim, pelo menos na doutrina em geral, a gente que às vezes tenta pintar o pavão. Mas não é bem isso não, o motivo é porque é uma classificação relativamente nova. Mas ela ainda não tem uma similaridade com outro termo. Ela fala de tutela forte, tutela fraca, ela utiliza um outro sinônimo, né? Não lembro qual foi aqui de cabeça. Eu falei, eu penso usar outro termo, que é até melhor, que chama de tutela fraca. Eu acho que tem que atacar mesmo, mas diga. Pois é, basicamente é o seguinte, vamos colocar uma situação clássica, né? Escolástica. O A é o dono do imóvel. Na matrícula do imóvel, está lá, o R1, sei lá, o primeiro registro, A como dono. Só que é uma fazenda que ele deixa à deriva em Goiás, ele mora no Rio Grande do Sul e deixa a fazenda à deriva. Vem um malandro,
vê que está dando sopa e incolui-o com tabelião, ou sem incolui, ele falsifica uma escritura pública de compra e venda, só que é falsa. E ele consegue registrar no cartório de imóveis ainda. Isso acontece. Então está lá R2, compra e venda para B. Mas você concorda que é uma compra e venda falsa. E, portanto, em princípio, aquele registro é inválido. Mas foi feito. Enquanto ninguém declarar a nulidade, está valendo. Inclusive, esse tipo de compra e venda, dá para discutir se é um problema de invalidade ou ineficácia. Em princípio, é um problema do plano da eficácia. Porque se posteriormente o A vendeu o imóvel para o B mesmo, supondo que lá na frente ele faz um negócio jurídico vendendo, aquela escritura pública vai passar a ter eficácia, é um fenômeno chamado de pós-eficacização. A diferença entre plano da eficácia e plano da validade, uma das principais, é que no plano da eficácia tem esse fenômeno de o negócio jurídico que estava apagado, o sol que não está brilhando, começar a espargir luzes, começar a brilhar. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não é o que importa. O que importa é, essa compra e venda é indevida, mas está registrado. Vem o B de bola, safado, e vende para o C que está de boa fé, não está sabendo de nada. E o C registra, R3, compra e venda para C. Então C pode ser eu, pode ser você, e a gente começa a alardear para Deus e o mundo a matrícula do imóvel, falando, agora eu sou um homem de posse, sou dono da propriedade. Problema. Quando A descobre, por alguma pesquisa, alguma coisa, que tem um C ocupando, ele vai apurar tudo e ele vê que inclusive foi registrado na matrícula que o C é proprietário. O A, então, pode entrar com uma ação por meio da qual ele vai declarar a nulidade dessas duas vendas ou a ineficácia, é um jogo de palavras, não importa, para declarar a nulidade dessas duas compras e vendas e reivindicar a propriedade para si. No modelo de sistemas registrais de tutela forte, você não conseguiria anular. Ou seja, o C que está aqui de boa fé não perderia a propriedade, que é o modelo alemão, mas não perde mesmo. Modelo alemão, austríaco e outros que seguiram um pouco a Alemanha. No modelo de tutela fraca, você perderia. O nosso modelo, o modelo brasileiro, ele está entre tutela fraca e tutela forte, porque não é qualquer situação que a gente perderia. Tem algumas situações que a gente pode tentar salvar o camarada que comprou a propriedade. Por exemplo, se você tiver já preenchido para Gilson Capião, aí tudo bem. Você concorda que o C de casa, o fundamento, o título de propriedade dele, o chão que arrima, que segura o C de casa é a compra e venda 2 registrada, certo? Só que ela é nula. Então esse chão foi tirado. Só que ele não vai cair de uma vez. Por quê? Porque embaixo daquele fundamento haverá um outro fundamento, o uso capião. E havendo uso capião não vai caber a anulação do registro, porque o registro se manterá por outro fundamento. Isso aqui, inclusive, é o que eu tenho um artigo publicado sobre isso, que é a chamada substituição de fundamento do ato de vontade. Esse conceito tem um artigo nosso, se você colocar no Google, substituição de fundamento de ato de vontade, tem esse artigo. Eu recomendo muito a leitura dele, porque eu falo de vários conceitos, é uma decorrência da conversão substancial do negócio jurídico. Inclusive, isso aqui é um exemplo do que a doutrina chama de propriedade aparente. O que é a propriedade aparente? É um conceito que decorre da boa-fé objetiva
É um conceito que decorre da boa-fé objetiva e que estabelece que quem tem a aparência de ser titular de direito real de propriedade, a depender do caso concreto, será protegido apesar de eventual vício no título de propriedade. Então, mas não é qualquer situação, não é porque o cara tem a aparência de ser proprietário que vai ser protegido. Em algumas situações, uma delas é o uso capião, porque na prática você tem um fundamento do ato de vontade. O sistema brasileiro, em algumas situações, ele protege o terceiro adquirente. Por isso que no Brasil, se você for comprar um imóvel e você quer ter uma segurança muito maior de que não haverá evicção, o ideal é você comprar um imóvel de alguém que já tenha um tempo de posse comprovado suficiente para garantir o uso capião. Lembrando que o tempo de posse pode ser somado, né? Vou colocar assim o zeugma com o símbolo de somatório. Pode ser somado, você pode somar o tempo de posse do anterior com o teu tempo de posse. Isso aí, inclusive, você encontra no artigo 1206 e 1207 do Código Civil. Então, você pode somar o tempo de posse. Então, se você comprar a terra de alguém que já está há 30 anos com posse comprovada no lugar, esse tipo de risco é perto de zero, de estar contigo. Então, às vezes uma cautela quando você vai fazer negócios imobiliários, é você, além de fazer escritura pública de compra e venda, exigir também provas documentais de uma posse antiga que o vendedor tem, para você poder somar se tiver algum tipo de risco como esse. Mas percebe que isso, já te dou a palavra, Xará, são gambiarras. É uma gambiarra. No sistema alemão você nem precisa chegar a isso. O sistema alemão não vai poder usucapiar e acabou, já registrou, não importa. A ideia é essa. Eduardo primeiro, depois você. Diga. Professor, e além disso, o que o senhor sempre fala é ocupar, né? Tipo, comprar um imóvel e ocupá-lo. Também assim, se é imóvel rural, é faixa branca, o cara que compra imóvel rural e não ocupa. Isso é faixa branca, o jejum total, né? O que eu ia perguntar era o sistema de tutela forte, o ônus dele é de ser mais burocrático, é isso? Não, a única questão é, alguém pode alegar que vai ter injustiças, porque pode acontecer uma situação de algum fraudador conseguir registrar e aí o proprietário não vai ser beneficiado, mas cuidado, porque mesmo o sistema alemão admite exceções. Se tu conseguir comprovar a má-fé do caso concreto, de uma relação apenas entre as partes, eventualmente você consegue anular, não é assim também, não é 100%. Tanto que não é nem tão correto de falar que o sistema alemão é de fé pública absoluta, não é bem absoluta, tem pequenas exceções. Se você pagou propina para o juiz, porque lá o registrador é um juiz, se tu pagou propina para o registrador, que é um juiz, para poder fazer o registro, dá para anular. Então não é também absoluto, mas é perto de zero o risco de você conseguir anular, né? Então dá mais segurança, você compra um imóvel, você tem mais segurança. Teu nome mesmo, desculpa? Ana, né? Anne. No caso do uso capião, eu não acredito que a propriedade de uma função social seja para ser ocupada e, enfim, toda a questão da função social. E se a pessoa deixa o negócio largado para passar 5 anos e ela nem perceber que tinha alguém aí, realmente é a pessoa não está cumprindo a função social, né? Mas eu ainda não consigo entender esse negócio da tutela forte, porque esse negócio da propriedade cancelada. Cancelo indevidamente, como está aí no texto. Vamos lá, como que cancela? Só para pegar. Vamos pegar aqui o modelo brasileiro, eu entrei com a ação, foi julgada procedente, o juiz anulou, determinou a anulação dos 2 registros. Eu vou fazer uma verbação AV4 de uma sentença judicial, um mandado judicial, cancela o R3 e o R2. É como se o R3 e o R2 não existissem. A propriedade volta para o A. É isso que acontece. É um sistema fraco, quer dizer, o fato de você ter um registro na matrícula do imóvel não lhe dá uma segurança forte de que você é o proprietário. É por isso a ideia de que é um sistema de tutela fraco. Não, mas eu estou falando do forte. O forte você não anula. Vai ser julgado improcedente a ação. Então, se eu entrar com a ação aqui, eu lá,
Entrei com a ação, não tem uso capião, é o caso mesmo, o cara fraudou, registrou, depois vendeu e registrou. Eu entro com a ação para anular, a ação vai ser julgada improcedente. Aí eu tomei o prejuízo. Ema, cada um com seu problema. Por quê? Porque eu prefiro prestigiar esse terceiro de boa fé. E é um sistema melhor na minha visão, assim, no sentido... Agora, tem que tomar cuidado. Por que o sistema brasileiro é assim? Porque, querendo ou não, a nossa realidade fundiária é bem diferente da realidade fundiária e cultural alemã. Querendo ou não, você não tem... você tem os mesmos problemas que a gente tem aqui no Brasil, na Alemanha? Tem em tamanho infinitamente inferior. Aqui é muito maior. A concentração de terras é gigantesca no país. De uma certa forma, o chamado índice Gini, o índice Gini é um índice que mostra a concentração de terras no mundo. O índice Gini do Brasil é um dos maiores do mundo. Tem uma concentração muito grande de terras. Quer dizer, um cara é dono de uma quantidade gigantesca de hectares e tal, muitos latifundiários, e aí a questão é, por conta disso, a realidade é que o legislador, essa é a realidade, o legislador meio que deixa o sistema ser um pouco ao estilo de faroeste, de velho oeste, na área rural, coloca prazo de usucapião pequeno, 5 anos para usucapião imóvel. Quer dizer, você invade um imóvel, 5 anos depois você é proprietário. Se você for certinho na vida, você não compra imóvel irregular, você não compra imóvel em invasão. Se você for certinho, você vai com 50 anos de idade quitar o seu imóvel, se você é classe média, quando você vai quitar o seu financiamento da Caixa Econômica. Mas se você for malandro, se for um pouquinho mais desenrolado, você vai e compra um imóvel irregular, 5 anos depois você é proprietário. Ou você invade um imóvel, você invadiu um apartamento no Leblon, se você ficar 5 anos, você usa o capil. É agressivo isso, mas esses prazos curtos, no Brasil, de uma certa forma, decorrem de o próprio legislador falar, olha, se tiver imóvel dando sopa, eu ainda admito um ambiente de faroeste lá. É mais ou menos isso. Tanto que na Europa, os prazos de usucapião, mesmo de má-fé, não chega a 5 anos nem aqui, nem na China. O prazo de usucapião lá é 30 anos de má-fé. Então, se o cara ocupar um imóvel na França de má-fé por 30 anos, ele vai usucapiar. Aqui, e os Estados Unidos também é assim, os países europeus em geral. Aqui a gente já coloca um prazo curto. E aí o cuidado que o camarada tem que ter. Se você comprar imóvel, não creia muito no fato de você ter no papel a propriedade, não. Você tem que ocupar, especialmente rural. Urbano é mais difícil, tem invasão e tal, não é tanto, salvo quando é terreno urbano, né? Mas quando é apartamento, não é tão viável ter esse tipo de invasão. Mas respondeu, Anne? Mais ou menos. Na verdade, está falando especificamente sobre esse parágrafo aqui do texto, que é: e as situações jurídicas registradas e depois indevidamente canceladas, tendo em conta a realidade substantiva, que voltem a obter eficácia registral ao assunto, também não afeta a terceiros que haja adquirido então o titular registrável obtido correspondente registro, se em data anterior não tiver sido publicitada a impugnação do assento de cancelamento. Daí a minha dúvida era, se o imóvel... Desculpa, ela está falando da tutela forte aí? Sim. Então ela fala que vai ser cancelado, mas mantém a propriedade. Tem que ver o excerto exato. Assim, em princípio, na Alemanha seria julgada improcedente essa ação. Então não seria cancelado. Hã? De reversão do cancelamento? Não seria cancelado o registro. Não, mas aí a questão não é sobre o primeiro, é sobre o segundo. Tem ele tem o imóvel e o imóvel dele é cancelado, o registro. E aí chega a C e compra do cara antes de A. E aí depois volta a do A, entendeu? E a questão é o que acontece com C. Aí ela diz que ele não é o prejudicado. Então a pessoa teve o registro, ele voltou a valer, mas depois ele deixa de valer de novo porque já tem... Não, talvez no jogo de palavras aí não ficou tão claro, mas nesse caso que ela se referiu foi esse caso aqui, do A, B e C,
o C comprou do B e o B comprou do A, ainda que por uma escritura pública falsa. O que ela quis dizer aí essa compra e venda e essa compra e venda não serão anulados. O registro não será invalidado. Agora, se ele não tiver feito o registro, só tivesse sido feito a escritura dá para anular. Mas feito o registro, não. Até porque na Alemanha, a Alemanha tem um negócio muito estranho, porque você tem um negócio jurídico causal ou subjacente, que é a compra e venda. Então você faz a escritura pública de compra e venda e depois você vai, como se você fosse num tabelião, e você vai fazer um outro contrato, que é um negócio jurídico real ou um ato real, que é outro ato com a escritura. Aí com aquele ato você faz um registro. É uma situação até estranha, parece excesso de burocracia, mas é a ideia alemã de separar totalmente o negócio jurídico causal do registro. É mais ou menos essa ideia. Então, feito o registro, você não anula. Então, se você tiver registrado, você não invalida. Foi isso que ela quis dizer. Aí não sei se no jogo de palavras aí ficou... que do jeito que você leu, parece que foi cancelado, mas reavivou. Não, na verdade não seria cancelado. Tá bom? Alguém mais? Fala, Pedro. Você estava falando do usucapião, professor, e eu queria saber, você falou o motivo do usucapião de 5 anos, né, aquela muita concentração, e eu queria saber o motivo do usucapião de ex-casados, aquele que é 3 anos. Só. 2 anos. 2 anos. Então, esse de casado é mais complicado ainda, que é o usucapião por abandono do lar, ou usucapião familiar também alguns chamam, que é o artigo 1240-A de alegria, que é o seguinte: se o marido ou a esposa, geralmente é o marido no nosso quadro sociológico brasileiro, se o marido sai de casa, abandona a casa e deixa a mulher ocupando sozinha a casa, se ela ficar 2 anos, ela vai usucapir o quinhão dele. Na verdade, esse dispositivo foi feito com o objetivo: regularizações fundiárias. Quando você vai regularizar ocupações irregulares, o poder público, por exemplo, a Secretaria de Habitação aqui do DF, ela vai lá na Vila Planalto, vai lá na Vila Telebrasília, na época que estava regularizando, ela vai lá e vê quem está ocupando, e pega o nome de quem está ocupando. Geralmente o procedimento administrativo é esse: vai lá o agente público da Secretaria de Habitação, pega o nome de quem está ocupando, quem está ocupando mostra alguma prova de que é o possuidor, e eles cadastram. Aí demora o processo administrativo para eles depois darem a escritura pública definitiva. Aí quando chega no momento da escritura pública definitiva, vem o problema. Porque a dona Maria, que morava lá no lote C de casa, era casada na época, ou vivia em união estável com o João, só que quando chega o momento da escritura pública, o João já não mora mais com ela e saiu de casa. E aí a Secretaria de Habitação não aceitava assinar a escritura pública só com a presença da mulher. E o cara tinha desaparecido. Então, o legislador mudou o Código Civil para permitir o usucapião para o abandono de lar, pensando nessa situação. Falando, se a mulher já tiver usucapido, aí ela assina sozinha. Problema: o texto foi mal feito. E acaba sendo mais um ponto de estresse para punir o generoso. Porque tem a briga lá do casal, o marido vai e fala: olha, faz o seguinte, eu vou sair de casa, ou a mulher, se for o caso, porque sociologicamente geralmente é o homem que toma esse tipo de conduta, né? Pelo fato da história da nossa sociedade, mas pode ser homem ou mulher, não importa. O homem sai de casa e fala: pode ficar morando aí com os nossos filhos, eu vou morar numa kitnet ali, na 700 e pouco, na Asa Norte, 900, eu me viro, e você fica aí no apartamento na Asa Sul com os nossos filhos ficar morando bem. Aí beleza, ele deixa. Só que às vezes ele não formaliza isso, não faz o processo de divórcio e partilha de bens, não faz o processo de guarda, eles fazem tudo no gogó. E já dizia os romanos: verba volam e scripta manente.
As palavras voam e a escrita fica. O que ele tem é só gogó. Aí o que a mulher faz? Está lá ocupando o imóvel sozinha, fica 2 anos e depois vai e alega usucapião do imóvel. O texto do Código Civil acaba dando espaço para esse tipo de conduta de má-fé, que tem que receber o cartão vermelho do judiciário. O STJ ainda não chegou a analisar isso, mas merece cartão vermelho. Por quê? Porque a posse para gerar usucapião tem que ser uma posse com animus domini, ou com intenção de ser dono, agindo como se fosse dono. E essa posse animus domini não abrange comodatários. Quando o marido deixa a mulher morar de graça, isso é comodato. A presunção que você tem que ter não é que o marido abandonou o lar. Abandonar é uma coisa. Outra coisa é ele deixar morar na casa de generoso. E é um problema muito sutil na prática forense. Você vai ter uma dificuldade muito grande de comprovar se é um abandono ou não. Acaba que esse dispositivo traz mais problemas e pune generosos. É aquilo que eu disse, generoso se dá mal. No direito brasileiro, generoso se dá mal. Então, você tem que formalizar tudo se não quiser ter problema. Tudo bem? Teu nome mesmo? Desculpa. Gabriel. Fala, Gabriel. Só vou dar. Aconteceu exatamente isso lá no setor onde eu tô. Exatamente. Eles tinham. O cara era. Nosso cliente era casado. Casadão. Eu estava com a pessoa por 7 anos. E aí deixou ela no apartamento que eles moravam por. Uns 2 anos, 2 anos e meio, assim, sabe? Porque ela não tinha condições, ela estava na faculdade ainda e tal, e deixou lá. E aí ela entrou com uma ação. Diz o campeão. Já foi julgado? Não, ainda não. Mas tá. Então, o problema é que você fica na corda bamba. Provavelmente o juiz vai julgar improcedente, provavelmente, mas não é uma coisa pacificada e tal. Então, acaba que na prática você pune generosos, assim, generoso se dá mal, meu amigo. Assim, infelizmente, o nosso direito tem feito isso. O nosso direito deveria proteger o generoso, mas não protege. Bem, sistema registral é isso, então valeu a pena para a gente poder esclarecer o tema. E isso aqui é o grande problema quando você fala do sistema imobiliário brasileiro. Isso aqui é o maior problema que a gente tem. Bem, passamos agora a tratar das espécies de direitos reais. Quais são os direitos reais? Já que a gente está falando aí de direito real, quais são os direitos reais que nós temos no nosso sistema brasileiro? Bem, em primeiro lugar, antes de falar das espécies, eu já começo com uma observação. Prevalece o entendimento de que o Brasil adotou um sistema ou um modelo de números clausos para os direitos reais. De maneira que só é direito real, DR, o que a lei disser. A lei tem que etiquetar, rotular como direito real. Se não rotular, não é direito real. Há controvérsias, há quem diga que o nosso sistema não seja de números clausos e tal, mas isso aqui é o entendimento majoritário. Agora, essa própria expressão números clausos, ela é relativamente recente. Ela é do século XIX, século XX, desculpa. Século XX é que começou a se falar em números clausos. Na Alemanha e na Holanda. E depois se espalhou para o mundo. Na Idade Média, a gente tinha um sistema de números apertos. Você podia inventar direitos reais. Dava na cabeça, você inventava direito real.
E você pode perceber facilmente o risco de um sistema de números apertos. Dá para você perceber com facilidade o risco. Com facilidade. Você pode ter, por exemplo, no sistema de números apertos, uma situação, por exemplo, de inutilização jurídica de imóvel, por exemplo. Quer ver? Olha um caso interessante, que foi analisado na Espanha, porque a Espanha tem um sistema de números semi-apertos, ou semiclausos, alguns chamam. Eles até admitem se criar direito real, mas com várias restrições. Na prática, nunca se criou um direito real. É mais para inglês ver que eles dizem isso, porque lá é números clausos também, a vida, na prática é números clausos. Mas só para você ter ideia, teve um camarada que vendeu um imóvel e colocou um direito real atípico. Atípico porque não está tipificado, não está disciplinado de lei, que ele está inventando. Estabelecendo o seguinte, que o imóvel só pode ser usado. Então ele vai vender um terreno e ele diz, eu amo muito esse imóvel, eu tenho um apego sentimental a ele, e eu quero que para sempre, até a noite dos tempos, até o Ragnarok, o Apocalipse, até o fim do mundo, para 1000 gerações, no ano 4000, eu quero que esse imóvel esteja com esse direito real, que consiste no seguinte, que o imóvel só pode ser usado para produção de leite e, detalhe, com empregados nascidos no município. Então não pode contratar ninguém fora desse município. O cara queria fazer o seguinte, ele quer garantir que aquele imóvel sempre seja para produção de leite. Isso aconteceu, eu estou mudando só uma coisinha ou outra, mas é basicamente isso. Só para produção de leite, e os funcionários dessa fazenda só podem ser nativos daquele município. Eu não quero que contrate forasteiros. Imagine se cada proprietário de imóvel pudesse ficar onerando os imóveis com ônus como esses. Todos os imóveis do Brasil teriam restrição. Você ia comprar um apartamento, aí o teu apartamento ia ter um ônus, que ninguém pode dormir antes das 10 da noite, porque o cara colocou lá que todo mundo tem que dormir. Aliás, ninguém pode dormir depois de 10 da noite, porque o cara quer que todo mundo durma cedo naquele imóvel. Aí você pode perder o direito real se você dormir 11 da noite. Não tem sentido. Além disso, você também passa a ter o risco de direitos reais ininteligíveis. Ininteligíveis. O cara pode escrever um direito real, ele fala, institua um direito real da banana, por meio da qual, aí o cara coloca com erro de digitação alguma coisa, ou então escreve algo confuso. Você não entende o que o cara quer. Imagine vários imóveis com direitos reais místicos ou ininteligíveis. Ninguém vai querer comprar aquele imóvel. Isso, para não se falar no risco também de ócios reais, de ociedade reais. Isso, por exemplo, também, isso aqui você pega de experiências estrangeiras. Na Espanha, por exemplo, e na África do Sul especialmente. Espanha e África do Sul tem um sistema que teoricamente admite criação de direitos reais atípicos, embora nunca na prática eles tenham criado. Na África do Sul até parece que teve um caso, mas na prática você não consegue criar, porque sempre o pessoal coloca restrições. Mas só para tu ter ideia,
É comum demais isso. E casos que eles dão cartão vermelho, eles não aceitam. O cara vende um imóvel, institui um direito real, estabelecendo o seguinte, que o proprietário terá de pagar 1% do valor do imóvel para o João ou herdeiros para sempre. E além disso, terá de pagar também 5% do valor da venda, sempre que o imóvel for vendido. Uma enfiteuse. A enfiteuse é mais ou menos assim. Na prática eu vou vender o meu apartamento, eu tenho um apartamento na Asa Sul, vou vender, teu nome mesmo, desculpa, para o Gabriel. Vou vender para ti, Gabriel. Aí eu falo, já que eu sou dono, eu vou colocar o seguinte, quem for proprietário desse apartamento, sempre vai ter que pagar 1%, 0,1% do valor do imóvel por ano para mim, e se eu morrer vai para os meus herdeiros, porque eu vou ter uma espécie de direito real em favor de mim. E como é direito real, significa que, se o Gabriel vendeu o imóvel para o Fábio vai ter que continuar pagando para mim. E se o Fábio vender lá para o, teu nome, desculpa, para o Francisco vai ser o próximo a ter que pagar. Tudo por conta de um direito real que eu criei. Você percebe que isso, na prática, vai gerar um bando de pessoas ociosas que vão vender os imóveis e ficar com renda para sempre e nunca vão produzir renda. Os filhos deles também não vão produzir nada. O imóvel vai estar sendo usado para fins meramente individuais e egoístas. E é contra a função social. Isso aqui também é um tipo de direito real que não se admitiria. Mas, no sistema de números abertos tem isso. Na Idade Média, como era aberto o sistema, você tinha vários direitos reais desse estilo e vários direitos reais sobrepostos. Ninguém queria comprar imóvel na Idade Média. Eu posso dizer que a taxa do príncipe que ainda existe no Brasil... Taxa do príncipe? Qual que é a taxa de príncipe? Não sei. Ah, tá. Na verdade, assim, é porque você falou o nome que é o nome mais popular, né? O nome técnico é foro, que são os imóveis de enfiteuse. É porque a enfiteuse, que é parecida com isso aqui, é um direito real que ainda subsiste para bens da União em áreas de fronteira e em áreas também de segurança nacional, como no litoral, né? E aí você paga esse valor. E as enfiteuses constituídas antigamente mantêm-se. Por exemplo, a família real, a família Orleans Bragança, tem direito real de enfiteuse sobre praticamente todo o território de Petrópolis. Todo mundo que mora em Petrópolis paga para ele um valor anual e quando vende paga 2,5% do valor da terra nua. Na prática, a família real recebe uma fortuna por um direito real que foi instituído lá atrás, no século XIX, pelo Dom Pedro II. Você percebe que isso é totalmente contra a função social da propriedade. E não só da propriedade, mas do direito, porque na prática, não é o caso da família real, a família real, os membros da família real são muito produtivos e etc. São geniais. Mas, teoricamente, os descendentes do camarada nunca vão poder precisar trabalhar, eles vão sempre ficar só recebendo a fortuna, porque o bisavô dele foi proprietário de terras. E com detalhe, lá atrás, a conquista das terras não foram feitas com muita justiça, não. Foi a lei do mais forte, etc. Você acaba perpetuando uma situação de injustiça. Então, por isso que a enfiteuse foi proibida. Não pode ter novas enfiteuses. O sistema brasileiro proibiu. Artigo 2038. As antigas se mantiveram, mas eu Carlos Elias, eu como legislador, eu bancaria extinguir, eu revogaria e extinguiria as enfiteuses. E não consideraria como violação de direito adquirido por um motivo. É expectativa de direito? Não expectativa de direito. Eu diria que quando há graves violações a direitos humanos ou graves violações à função social é possível. E nós temos experiência disso na história. Alguém sabe? Abolição da escravatura. A abolição da escravatura acabou
com o direito de propriedade de muitas madames de Copacabana que sobreviviam alugando escravos. Quando você pega jornais, são terríveis, eu já li, é um negócio que eu nem tenho nem coragem de ficar reproduzindo, mas terrível. Você pega classificados do século XIX, do Rio de Janeiro, que era a capital, né? Ou da região do Rio de Janeiro, estado do Guanabara, você tinha lá a madame que tinha 3, 4, 5 escravos falando, alugo, aí tem uma descrição com palavras que não merece citação, não é alugo escravo, falava com descrição bem pejorativa. Alugo, fulaninha, não sei o que, portanto, alugava o escravo, aí ela pegava o dinheiro, o escravo trabalhava e ela ficava com o dinheiro. Ela tinha direito adquirido, de propriedade, mas veio a abolição da escravatura e ninguém questionou se era inconstitucional ou não. Para mim, enfiteusi está na mesma. Assim, eu considero também que poderia ter sido revogado, e aí seria um caso em que você não teria violação de direito adquirido, porque quando há grave violação de direitos humanos ou grave violação à função social, para mim pode se extinguir. Se eu sou proprietário de um imóvel e aos 30 anos de idade eu vendi esse imóvel, e eu poderia colocar uma enfiteusi dessa, só que até eu morrer? Não cabe mais novas enfiteuses. Nem que não seja perpétua? Não cabe. Aí não é mais direito real. Você tem um direito real de usufruto. Você pode instituir para alguém e estabelecer uma remuneração. Você tem um direito real de superfície também, mas que em princípio não é perpétuo, né? Mas o direito real de superfície é o sucessor da enfiteusi. Ele parece enfiteusi, mas não é. O que eu fiquei curioso foi nesse exemplo que o senhor deu das futuras vendas. Estabelecer, por exemplo, 1% sobre as futuras vendas enquanto estiver vivo. Por exemplo, o Código Civil, quando fala do direito real de superfície, proíbe expressamente. Ele veda a cobrança de laudêmios. Laudêmio é essa taxa que você cobra quando você vende. Isso aí está proibido textualmente no Código Civil. Porque o direito real de superfície é parecido com a enfiteusi, que a enfiteusi tem essa formatação aqui. Mas o Código Civil quis acabar com isso. Porque é um direito real de ócio. De ócio. E a realidade é o seguinte, para a sociedade desenvolver, você tem que deixar que cada geração tem que se virar. Cada geração tem que produzir riqueza. Se as próximas gerações ficarem no ócio, porque estão recebendo fortunas, em razão dos seus antepassados, você acaba gerando um bando de ociosos, inúteis, que não vão fazer nada, não vão produzir nada no país, não vão querer desenvolver nada porque já são ricos e vão permanecer com aquela riqueza por ato dos seus antepassados. Isso é até um problema no direito sucessório também, né? Da política sucessória que você tem. Percebe que os países acima da linha do Equador, Estados Unidos e na Europa, cobram imposto de herança altíssimos. Imposto de herança é 50%, 40%. São os países liberais, liberalismo, protege propriedade. Mas como você é contra a economia, é contra o desenvolvimento econômico, a herança não é que é contra, o excesso de proteção da herança contraria o desenvolvimento econômico, você gera ócio nos herdeiros. Qual é a sua profissão? Eu sou herdeiro. O cara não faz nada da vida, assim, teoricamente ele não produz e tal, isso é péssimo para a sociedade. A gente até tem impostos de herança altos e não é no país marxista, não, é nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um padrão menor porque também, por outro lado, não dá para ficar, a gente tem que tomar cuidado, meus amigos e minhas amigas. Não dá para a gente copiar tudo. Se você aumentar o imposto para a herança aqui, o que vai acontecer? Só vai ter que vender o imóvel. Não, os ricos vão mandar o patrimônio tudo para fora do país. E joga tudo para fora. Então a gente tem que ser realista, que aqui a gente precisa atrair dinheiro estrangeiro e tal. Então não dá para a gente fazer tudo, né? Mas dá para discutir. Aqui no Brasil, aqui em Brasília, por exemplo, o ITCD, que é o Imposto sobre Herança e Doação, antigamente era só de 4%. Hoje já tem uma escadinha, Rio Grande do Sul, por exemplo, vai até 8%. Já até aumentou, né? Então, é um debate. Mas a escolha, esse é o ponto que eu quero deixar claro para você. A escolha do modelo jurídico real
é uma questão de interesse público. Porque diz respeito à organização da propriedade no país. E sem você organizar a propriedade, você não vai ter circulação de riqueza. E sem circulação de riqueza, todo mundo vai para a miséria. Porque não vai ter impostos, não vai ter dinheiro para a política social. Para aprofundar, eu não vou aprofundar, tem muita coisa para falar aqui. Eu recomendo a minha tese de doutorado, que vai ser publicada no site da UNB, então vai estar disponível, que é o princípio da harmonização internacional dos direitos reais. Que vai estar, daqui a pouco você coloca no Google, vai aparecer, provavelmente mês que vem já deve estar. Tem um capítulo que é só sobre números clausos. Não é porque eu fiz, mas eu pesquisei. No Brasil, você tem pouquíssimos trabalhos sobre isso, e os que tem não tratam como deveriam. Não trata propriamente na dimensão que deveria, assim, é mais raso. Não é que é raso porque foi mal feito, não é isso. É porque foi em outro momento. Aqui a gente tem é mais fácil para quem faz um trabalho depois, né? Porque você aproveita o que o pessoal fez. E aí eu falo como é na África do Sul, na Europa, na Holanda, em vários países, e coloco como deveria ser o modelo brasileiro. Números clausos, então tem um capítulo de números clausos para isso. Se quiser aprofundar o tema, você aprofunda lá. Mas a gente parte dessa premissa para dizer que só é direito real aquilo que a lei disser que é. Antes de falar quais são as espécies de direitos reais, qual é a repercussão prática disso? Quero saber na prática. Na prática é o seguinte, diga, Gabriel. Só para não passar em branco, você pode explicar um pouquinho sobre enfiteuse? Enfiteuse, deixa para depois, quando eu falar das hipóteses. Porque eu vou falar das espécies de direitos reais, aí eu falo da enfiteuse, pelo menos en passant. Até porque a enfiteuse, as pessoas demonizam, mas, sinceramente, eu até acho que dá para resgatar a enfiteuse para bens públicos, porque o modelo inglês é uma espécie de enfiteuse que tem lá, mas eu falo disso em outro momento, é porque é mais aprofundado, vai fugir um pouco. Tá bom, Gabriel? Segura aí. Bem, vamos ver a repercussão prática, que eu vou colocar aqui uma observação 2. Vamos colocar o seguinte, João virou influencer, criou um Instagram, começou a fazer algum tipo de fazer gol e fala receba, né? Que é o caso do mão de luva de ouro. Pô, o garoto já, sei lá, quando já está ganhando uns milhões aí, depois que resolveu o problema lá com o contrato. E tá, mais rico que todo mundo aqui junto e tal, e beleza, deve estar, né? Beleza, é legítimo, uma profissão legítima, mas ficou rico. E agora, na sua riqueza, ele fala, pô, eu quero compensar, eu quero agradar o meu pai, o Severino, eu quero agradar minha mãe, com um apartamento no Leblon. Primeira hipótese. Então, ele vai comprar um apartamento no Leblon, de 20 milhões de reais, e ele quer que o pai desfrute desse apartamento. Primeira hipótese. Ele faz uma doação para o pai. E, portanto, o pai passa a ter um direito real de propriedade sobre o imóvel. É uma boa solução? Qual é o problema? Não, vamos dizer que ele vai bancar, porque só a taxa de condomínio vai 20 mil reais por mês, né? Ele paga o IPTU, isso aí o João vai pagar. O problema é o seguinte, você acha que é o único filho do seu pai. Você que acha. Pode ser que ele tenha passeado por aí, distribuído amor, e quando o seu pai morrer, pode aparecer um filho
desconhecido aí do seu pai. Ou ele casou antes e tem filhos de outro casamento com os quais você não tem convivência. O que vai acontecer se você, João, tiver doado o apartamento do seu pai quando seu pai morrer? O que vai acontecer? Aquele apartamento vai para os herdeiros. E um dos herdeiros é o seu irmão, o filho desconhecido. Na prática, se você doar o apartamento, você vai estar na prática passando para outros herdeiros. Não é a sua intenção. Então não é uma via adequada. Tudo bem? Segunda hipótese. João, ele na verdade quer apenas que o pai, qual a intenção dele? É que o pai more no apartamento e curta o apartamento. Então ele não quer transferir o direito real de propriedade. O que ele quer é só garantir que o pai possa usar e fruir do bem. Há um direito real para isso, que é o direito real de usufruto. É um direito real que está tipificado no Código Civil. Se você instituir o direito real de usufruto, é um direito real e por isso vai ser colocado na matrícula do imóvel. Então vai ter lá a matrícula do imóvel. O primeiro registro, João como dono. Aí ele vai instituir o direito real de usufruto por escritura pública e ele registra a escritura pública. Usufruto para Severino. Quem é o proprietário? Quem é o titular do direito real de propriedade? João. Ele continua com o direito real de propriedade. Só que é um direito real de propriedade onerado ou não onerado? Onerado por um direito real de usufruto. A gente até chama de, metaforicamente, de nua propriedade. Porque você é o dono, mas você não pode entrar no imóvel, você não pode fruir do imóvel. Metaforicamente ele está pelado. Daí nua propriedade, o próprio Código Civil usa essa expressão. E o Severino também vai ter um direito real de usufruto, que está disciplinado no Código Civil. Beleza. Uma das hipóteses de extinção do direito real de usufruto, artigo 1410, o direito real de usufruto se extingue com a morte do usufrutuário. Quer dizer que se teu pai morrer, o direito real de propriedade dele evapora, não vai para o espólio, porque evaporou, não tem bens para partilhar. Então não vai para o filho desconhecido. Desaparece, e no momento que desaparece, a tua propriedade volta a ser plena. A lepra que estava no imóvel, que era o direito real de usufruto, desapareceu. Você ficou curado. Entenderam? Se você instituiu só para o seu pai, é só seu pai que tem. Então ele morreu, a mulher não tem direito a nada. Não vai ter direito real de habitação, porque o imóvel evaporou. Gabriel primeiro, depois Pedro. Professor, eu tenho quase que você já falou, mas eu acho que eu esqueci. Quando o João morre, aí o Severino tem direito ao usufruto até... Não, se o João morrer, o que ele vai passar para os herdeiros dele, do João? Onerado. Quem? Não, quem tem usufruto é o Severino. O direito real dele se manteve. Então, se o João morrer, não importa. Os herdeiros do João vão receber uma propriedade leprosa. Eles vão receber um direito real de propriedade onerado pelo usufruto. Não vão poder entrar no imóvel, vai ter que esperar o Severino morrer. Inclusive, o João pode vender o direito real de propriedade, não tem problema. Permanece. Mesmo para quem vender. Porque quem comprar sabe que está comprando um imóvel com lepra. Que é o direito real de usufruto, entendeu? E essa lepra é uma metáfora dos romanos, tá? Os romanos falavam que o direito real é como a lepra que gruda no corpo. Então, por isso que eu falo dessa metáfora. Pedro? O contrato de usufruto, tem como estabelecer um limite? Não é contrato, é direito real de usufruto. Agora, ele decorre de uma instituição que pode ser um contrato, mas não é muito técnico falar contrato de usufruto. Só isso, mas vai lá. Direito real de usufruto, dá para eu impor um limite intervalo de tempo? Dá. 5 anos? Pode. Você pode colocar outros limites. Eu coloquei só o principal, que é a morte. Beleza.
Detalhe, meus queridos e minhas queridas, a vantagem do direito real de usufruto aqui é que se o João, por exemplo, agora ele está rico, mas a vida é cheia de surpresas. Daqui a 10 anos, o Instagram pode não valer mais nada, ninguém está seguindo mais o cara, e o cara ficou endividado. Vem o Banco do Brasil e entra com uma ação de execução contra o João, cobrando uma dívida lá de 10 milhões de reais. A pergunta é, o Banco do Brasil vai poder penhorar o direito real de usufruto do Severino? A dívida é do João, pode? Não. Porque quem está devendo é o João. O Banco do Brasil vai poder penhorar o quê? O direito real de propriedade onerado pelo usufruto. E, eventualmente, o Banco do Brasil até vai poder, no processo de execução, adjudicar o imóvel, se tornar proprietário dele em pagamento da dívida. Ou leiloar. Beleza. Mas o Severino vai continuar morando no imóvel. Uma vantagem, portanto, dessa solução é que você vai dar uma garantia para o usufrutuário. No caso de problemas financeiros futuros do nu proprietário. Percebeu? Então, é vantajoso, porque se der zebra, por exemplo, sei lá, o João lá o João mão de luva lá, sei lá, que virou rico, no momento que ele fez isso, se der tudo errado para ele, opa, ele não vai morar debaixo da ponte, porque no mínimo, o pai dele vai ter um lugar para morar, ele vai poder tentar ir lá morar com o pai. O problema é que um imóvel no Leblon, quem vai pagar a taxa de condomínio, né? Aí é o problema. Que aí é 20 milhões e tal, aí é bom. Isso vai ter que estar no papel. Aí aluga Airbnb, tenta monetarizar e tal, dá um jeito aí. Agora, terceira hipótese. As pessoas não fazem tanto o direito real de usufruto nesses casos. Porque você tem despesas. Quando você faz o direito real de usufruto, você gasta esse dinheiro com emolumentos do cartório, você paga ITCD, Imposto sobre Doação, porque você está fazendo uma espécie de doação para o seu pai. Não é da propriedade, mas é de um direito real de usufruto. E os físicos cobram imposto de doação. E aí as pessoas, para economizar, as pessoas fazem o seguinte. João é o proprietário do imóvel, em vez de ele transferir o direito real de usufruto para o pai, instituir o direito ao usufruto, etc., ele simplesmente faz um contrato de comodato. Pai, pode ficar morando aí. E o pai fica morando, de graça. É o mais comum, as pessoas fazem isso. Só que tem um detalhe. É verdade que o comodatário, numa linguagem atécnica, está usando e fruindo do bem. Às vezes o comodato, você até autoriza o comodatário a alugar para terceiros, fazer subcomodatos ou locações. Tudo bem. Só que tem um problema. Apesar de, aparentemente, o poder do Severino aqui ser igual ao poder do Severino aqui, a segurança jurídica não é a mesma. Porque o direito do Severino é um direito real ou um direito obrigacional? É um direito de natureza obrigacional. É um direito pessoal. E os direitos pessoais ou obrigacionais não têm eficácia erga omnes. Vou colocar até obrigacional, que é o mais adequado até. Não tem eficácia erga omnes. Só tem eficácia entre as partes. Moral da história, se o Severino imergir numa crise financeira e começar a ser réu em ações de cobrança e execução, a pergunta é, o Banco do Brasil vai poder penhorar o imóvel? Vai. Não, o Banco do Brasil vai poder penhorar o imóvel que pertence ao João? Vai. E o Severino vai poder continuar no imóvel? Mesmo alegando que tem contrato de comodato, vai poder continuar? Não, vai para a rua também. Então você tem uma diferença de segurança jurídica. Esse contrato de comodato tem que ser renovado?
O ideal é que sim, mas pode ser verbal, não é um contrato formal. O problema de verbal é que, eu já paguei, verba, vola e scripta mene. Mas se ele for escrito, ele precisa ser renovado, sei lá, todo ano? Não, se não renovar, em princípio, presume-se que continuou, prorrogou. Mas, se vai fazer contrato de comodato, é bom você fazer por escrito e detalhe, se for imóvel, o ideal é que anualmente você pegue uma declaração, ainda que seja pelo WhatsApp, do comodatário dizendo que ele continua ocupando como comodatário. É o ideal. Por quê? Porque o cara lá na frente, daqui 20 anos, pode alegar que ele era comodatário no início, mas você pediu o imóvel e ele se recusou e ele passou a agir como esbulhador. Se ele provar isso, ele vai poder usucapiar. Pelo livro do senhor, eu fala do direito real da habitação, dependendo do imóvel que quando o cara vai ter esse imóvel, tem alguma súmula, né, que qualquer que ela pode alugar, desde que pega o valor e... Na verdade, o direito real de habitação, o STJ não admite alugar. Que inclusive foi um problema de uma viúva carioca do Leblon, que o marido morreu, era uma novinha que casou com um vovô rico. Morreu o cara, os filhos ficaram morrendo de raiva porque a novinha estava morando no apartamento do Leblon, só que a novinha não conseguia pagar o condomínio. Aí o que fizeram? O que ela fez? Ela emprestou o apartamento, foi até gratuitamente no caso, para um outro cara que tinha dinheiro para poder pagar o condomínio. Não, pode, usufruto você pode fazer o que quiser. Você só não pode transferir o direito real de usufruto. Você sempre vai ser usufrutuário. Então, você não pode transferir. O direito real de usufruto, o direito real é intransferível. Artigo 1393 do Código Civil. Mas o exercício do usufruto é transferível. Então, você pode deixar outra pessoa morar de graça ou alugar, tranquilo. Então, percebe que, aparentemente, essa situação é igual àquela. O Severino está morando, está aproveitando o imóvel. Não, mas tem uma diferença de segurança jurídica. Ter um direito real dá mais segurança do que ter um direito obrigacional. Entenderam? E aí, vamos ver o cardápio. Já que os direitos reais dependem de previsão legal, então vamos ver o cardápio. Quais são as opções que nós temos no cardápio de direitos reais no sistema brasileiro? Bem, as espécies de direitos reais podem ser divididas da seguinte maneira. Eu vou fazer um quadro grande, eu vou listar vários direitos reais, tá? Primeiro grupo, nós temos os chamados direitos reais sobre coisa própria. É o primeiro grupo. A doutrina costumava dizer que só existe um direito real sobre coisa própria. Qual é o direito real que você tem sobre uma coisa que é sua? O direito real de propriedade. A doutrina costumava dizer que era apenas o direito real de propriedade. Realmente é o principal. Porque é um direito real que você tem sobre uma coisa que é sua. Beleza. Porém, o legislador, e eu pessoalmente fui um dos que redigiu o Código Civil nessa parte do direito real de laje, e eu falo disso porque surgiu uma controvérsia na doutrina, porque o direito, deixa eu colocar logo aqui, a segunda hipótese é o direito real de laje. Só que tem um problema. Há uma controvérsia doutrinária se ele é um direito real sobre coisa própria ou coisa alheia. E é bem dividido mesmo. Eu falei que eu redigi o Código Civil na parte que introduziu o direito real de laje, que é o artigo 1510-A de alegria.
para dizer o porquê que no Brasil a gente não imitou Portugal, não imitou a Alemanha, não imitou outros países que têm um direito real de laje também, com outro nome, né? Lá é direito real de superfície, segundo grau, ou direito de sobrelevação. Mas por que a gente não adotou como coisa alheia? Um dos motivos é tributário. Se o direito real de laje fosse direito real sobre coisa alheia, você tem um problema com o IPTU. Porque o lajeário, o titular da laje, e o proprietário do imóvel, os dois poderiam ser responsabilizados pelo IPTU. E a lógica do direito real de laje é que só o lajeário ou só o titular da laje pagasse. Não vou aprofundar isso, porque dependeria de explicar todo o direito real. Eu só quero, no primeiro momento, dizer que o entendimento, eu diria que o entendimento majoritário é que é direito real sobre coisa própria, tá? Mas há divergência. No manual a gente até coloca lá as divergências que tem. Que o Tartucci fez um bom apanhado, mas é bem dividido mesmo. Na verdade é o seguinte, o nome é técnico, mas é porque popularizou. A ideia é o seguinte, eu imagino que eu tenho uma casa, é porque Brasília é tombada e tem restrições urbanísticas para isso, mas imagine uma casa na W3 Sul, sei lá, na 710 Sul, uma casa aqui no bloco A, tem uma casa lá, todo mundo já viu, né, aquelas casas. Beleza. Você concorda que lá no cartório de imóveis eu vou ter uma matrícula lá, que eu vou chamar de matrícula 1, que vai ter lá a descrição, que vai falar terreno situado em tal lugar com uma casa térrea. E está lá o dono, R1, João como dono. O direito real de laje seria o seguinte, seria eu poder criar um outro imóvel sobreposto ou sotoposto. Posto é subsolo, é embaixo. Sobre, acima. Soto, embaixo. E criar uma matrícula autônoma. Então, eu poderia fazer aqui R2, Instituição de Direito Real de Laje. Quando eu fizer isso, vai nascer uma matrícula filhote. Uma matrícula 2, filhote. Referente a esse poliedro que será erguido em cima do meu imóvel ou embaixo. Então, se aqui for a laje 1, aqui eu vou colocar matrícula 0. Então, eu vou ter uma matrícula 1 que vai dizer respeito ao direito real de laje 1. E vai ser um imóvel autônomo. É como se fosse um prédio e eu instituísse um condomínio edilício. No momento em que, por exemplo, existe esse prédio aqui da UNB, tem várias salas, não tem? Tem condomínio aqui? Não, só a UNB é dona. Mas poderia a UNB, eventualmente, ter restrições urbanísticas para isso, tá? Mas do ponto de vista só para efeito real, poderia ela pegar e fazer um registro de instituição de condomínio edilício e transformar cada uma dessas salas em imóvel autônomo e criar uma matrícula filhote para cada uma dessas salas. E daqui a pouco começar a vendo sala comercial aqui, que poderia virar uma sala comercial. E alguém montar aqui um escritório, ali ser outro escritório, e cada sala dessa passar a ter uma matrícula autônoma no cartório de imóveis. Percebe que, do ponto de vista da arquitetura, o prédio é o mesmo. Só que quando você faz a instituição de um condomínio edilício, por ficção jurídica, cada sala vai se tornar um imóvel autônomo. Entenderam até aí? A laje é mais ou menos isso também. Você vai criar um imóvel autônomo sobreposto ou sotoposto. E ficou o nome laje porque popularizou, mas o nome técnico deveria ter sido direito real de superfície de segundo grau ou terceiro grau. Era o mais técnico, mas é que popularizou. Mas, meus queridos e minhas queridas, nós temos, por outro lado, os direitos reais sobre coisa alheia. E quais são os direitos reais sobre coisa alheia? Meus amigos, esse assunto, ele está especialmente no artigo 1225 do Código Civil. Mas você também vai ter outros artigos tratando disso, tá? Você também vai ter, por exemplo, o artigo 17, parágrafo 2º,
da Lei 9.514, que também trata disso, e você pode ter outros direitos reais também, por lei, né? Mas a gente vai aprofundar disso mais à frente. Eu quero primeiro te dar um panorama do cardápio. Que outros direitos reais nós temos? Nós temos o segundo grupo, que são os direitos reais sobre coisa alheia. Dentro desse grupo, que envolve um direito real que eu tenho sobre o imóvel que é de outra pessoa, que direitos reais eu vou ter? Primeiro, B1. Nós temos os chamados direitos reais de garantia. Há 3 direitos reais de garantias principais, que são a hipoteca, o penhor e um que é velho, que serve mais para ser uma espécie de colecionador de coisas velhas, o legislador como colecionador de coisas velhas e inutilizadas, que é a anticrese. A anticrese não existe mais na prática, ninguém institui anticrese, serve mais como objeto de museu, é uma espécie museológica. Ninguém usa. Segundo grupo, nós temos os chamados direitos reais. Veja bem, nós temos os direitos reais de aquisição, que é o direito real que garante para você o direito de adquirir um bem. O principal exemplo que nós temos, ou o principal caso que nós temos, é o direito real do promitente comprador de imóvel, que está no artigo 1417 do Código Civil, que está mal redigido, porque ele atrela a promessa de compra e venda. Ele deveria ter, tem outros casos, tem promessa de permuta, tem outros negócios que poderiam, mas eu não vou aprofundar isso agora. O que importa é primeiro você ter uma visão panorâmica. E também você tem o direito real de aquisição do devedor fiduciante. Isso inclusive está no artigo 1368, A de alegria, que é no caso de alienação fiduciária em garantia. Não vou aprofundar, mas você consegue enxergar isso facilmente. Talvez você ou seu pai tenha um carro financiado pelo banco. O primeiro carro que eu comprei, por exemplo, eu lembro que eu financiei lá no banco. Quando você financia, o banco quer aquele carro em garantia e geralmente ele pega uma alienação fiduciária em garantia. O que acontece? O banco é o proprietário e você só apenas vai ter o direito de adquirir a propriedade do veículo quando você quitar o financiamento, as parcelas. É um direito real de aquisição. A gente vai aprofundar isso em outro momento. Tudo bem aí? Além disso, nós também temos um terceiro grupo de direitos reais, que são, continuando aqui, tá? B3. Então, continuando aqui, B3. Nós temos os chamados direitos reais de gozo ou de fruição. São direitos reais que vão garantir para você fruir ou usar um bem que pertence a outra pessoa. Quais são os direitos reais de gozo? São vários. Primeiro, nós temos o direito real de superfície. Direito real de superfície, primeiro deles.
Segundo, nós temos o direito real de servidão. O principal exemplo que você tem de direito real de servidão é a servidão de passagem, né? É a mais clássica. O direito de atravessar a fazenda do vizinho para poder chegar no rio. Na aula de direito de vizinhança, que vocês resenharam, né, com o Pablo Stoso, vocês lembram que a gente falou disso para não confundir com o direito de vizinhança, chamado de passagem forçada, que está no 1285. Porque no direito real de vizinhança, o imóvel está encravado, é que ele não tem acesso, de modo algum, à via de circulação, à rua, à estrada. Mas meu objetivo não é aprofundar os direitos reais, é primeiro falar panoramicamente deles. Outro direito real que nós temos é o direito real de usufruto, que a gente até já mencionou, já até deu exemplo aí, que é muito usual. Além do direito real de usufruto, nós vamos ter os filhotes do usufruto, que são direitos reais de usufruto emagrecidos, mais raquíticos, como, por exemplo, o direito real de uso. Por que ele é mais raquítico? Porque o direito real de usufruto você pode usar e fruir, você pode colher os frutos do bem, você pode alugar o apartamento. O direito de uso não, você só pode usar, você não pode alugar, é mais restrito. Você tem o direito real de habitação, que é mais raquítico ainda, porque você só pode usar para habitar. É um direito real de usufruto emagrecido. E você também tem uns direitos reais de gozo, que são direitos reais, alguns chamam de direitos reais sociais. Outros chamam de direitos reais humanizados na doutrina, que na verdade são direitos reais sobre bens públicos, geralmente situação de regularização fundiária, de ocupação irregular. Primeiro deles, você tem a chamada CUEM. CUEM é concessão de uso especial para fins de moradia, que está na medida provisória 2220 e está no Código Civil como direito real. É para regularização fundiária. Salvo engano, na Vila Telebrasília, vocês conhecem a Vila Telebrasília? Já viram? Lá perto da Unieuro. Salvo engano, a regularização daquela área foi feita com o CUEM. Então as pessoas, muitos lá não são proprietários, eles não receberam a propriedade do imóvel. Eles receberam apenas uma concessão de uso especial para fim de moradia. Ele pode usar para morar. E é transferível a concessão de uso especial para fim de moradia. Então, se ele morrer, passa para os filhos. Mas eles têm que usar. Se ele parar de usar, se ele deixar o imóvel parado, teoricamente, o DF pode pegar de volta o imóvel. Para mim, as regularizações fundiárias em ocupações irregulares em áreas públicas deveriam ser feitas prioritariamente dessa maneira. Porque no dia que o cara não quiser não morar, não ocupar, você pega de volta e dá para outro. Já que é terra pública, né, lá atrás. Não é bem a realidade na prática, né? O outro direito real que nós temos é a chamada CEDRU. Também é sobre área pública. Tá? A CUEM é sobre bem público, é só sobre bem público. A CEDRU também, só que a CEDRU é mais ampla. A CEDRU é a concessão de direito real de uso. É um nome infeliz. Infeliz porque gera uma confusão taxonômica com o direito real de uso. Só tem uma concessão. Mas foi o nome que deram, então ficou. É só sobre bem público e está no artigo 7º do Decreto-Lei 271. Ele é mais amplo. Porque a CEDRU, ela é utilizada tanto para regularização fundiária, mas não é comum ser utilizada para regularização fundiária, como para outras situações de ocupação de área pública. Uma delas muito comum, banca de revista.
Banca de revista fica na calçada. É área pública a calçada. Qual é o título que garante que o camarada está lá naquela área? Às vezes é uma CEDRU, pode ser, por exemplo, para fins de urbanização, é possível. Às vezes não tem nem direito real, às vezes, e no DF é assim, é só uma permissão de uso. Permissão de uso não é direito real, é um ato administrativo, para o qual, inclusive, nem há lei federal. Tem a lei federal de bens públicos federais, que fala de termo de permissão de uso, etc. Mas permissão de uso de bens públicos estaduais, municipais, é lei estadual. Ah, mas é a lei de concessões. Aquilo é concessão de serviço público, que você estudou em Direito Administrativo 3, né? Já fizeram Direito Administrativo 3? Vocês vão fazer, vocês vão estudar a lei de concessões. Aquilo é concessão de serviço público, não é de bem público. Bem público não tem lei federal, não. Pelo menos uma lei geral, né? Então, esses são os principais direitos reais que estão no Código Civil. Porém, você também tem, meus amigos e minhas amigas, que eu vou colocar aqui como observação, observação 1. Você tem, além desse catálogo do Código Civil, opções de direitos reais que não estão no Código Civil. Por exemplo, a cessão fiduciária de direito creditório relativo a imóvel. O artigo 17, parágrafo 2º da Lei 9.514 diz que é um direito real. Então é direito real. Então é direito real. Não está no código. Mas lá é dito, é direito real, considera-se direito real. Segundo, observação 2. Você também tem a caução de direito creditório, creditório ou aquisitivo, tá? Quando eu coloco creditório, eu incluo o aquisitivo, relativo a imóvel. Não é a cessão fiduciária, é a caução. O mesmo artigo, artigo 17, parágrafo 2º, também fala que é direito real. Eu não vou explicar essa figura agora, porque é mais complexa, mas você tem outros direitos reais que não são só aqueles ali do catálogo. Observação 3. Você também vai ter controvérsias, ou controvérsia doutrinária, sobre outras situações. Por exemplo, vocês estudaram desapropriação no direito administrativo já? Não? Vai ser hoje. Lá você vai estudar na desapropriação o Decreto-Lei 3365, que é a desapropriação por interesse público. Então, se o poder público quer passar uma rodovia através do seu imóvel rural, ele pode desapropriar seu imóvel rural para poder passar o tapete viário. O problema é que às vezes acontece de o poder público desapropriar, falando que vai construir uma rodovia e não constrói nada, não dá destinação nenhuma. O imóvel fica à deriva dentro do estoque patrimonial do poder público. Hã? Fica dominical, né? É, fica um bem dominical. A gente fala que houve uma adestinação. A de negação, não houve destinação nenhuma. Ou às vezes, o poder público dá outra finalidade. Ele desapropria a sua fazenda e daqui a pouco ele faz uma licitação para vender a fazenda. Não tem interesse público nenhum. Ele virou corretor de imóveis. Isso é uma predestinação, ele deu outra destinação, predestinação. E é ilícita nesse caso, porque você não está dando outra finalidade pública. Nesses casos, de adestinação ou de predestinação ilícita, nasce para o desapropriado
o direito de retrocessão. A retrocessão, retro é de volta, cessão é pegar de volta. Nasce o direito de você pegar o seu imóvel de volta, falando, me devolve esse negócio aqui, seu poder público safado. A fazenda é minha, você não usou para nenhuma finalidade pública, me devolve. A retrocessão, segundo o STJ, é um direito real. O STJ diz isso. Não tem nenhuma lei falando isso, mas o direito real, o STJ chama assim. Tudo bem? Deixarei para a próxima aula outros aprofundamentos, mas é uma aula importante essa, porque você ficou com a visão panorâmica do que são os direitos reais. É claro que aqui no curso da graduação, eu passo leituras e tudo para vocês depois aprofundarem, porque não dá na aula expositiva de tratar tudo com profundidade. Eu procuro aprofundar aquilo que é mais prático, tá? Então a gente vai fazer isso nas nossas aulas. Fala, Gabriel. Da Maria ela fala sobre direito de gozo, né, de legitimidade da posse. Legitimação da posse. Legitimação da posse também estaria nas situações controversas. Em princípio, não é citado na lei como direito, legitimação de posse, como direito real. A legitimação de posse, ela é um instrumento usado em algumas leis de regularização fundiária. Porque sabe como é que funciona isso aqui, Gabriel? Basicamente a lógica dela? A ideia é o seguinte, tem invasores de áreas públicas e até privadas pela lei do programa Minha Casa Minha Vida. E eu quero regularizar. Antes de eu dar a propriedade, eu dou um título chamado legitimação da posse, como uma espécie de estágio probatório. E espero 5 anos, por exemplo, na lei do programa Minha Casa Minha Vida. Se ele ficar no imóvel 5 anos, aí ele tem direito a adquirir a propriedade. Então a legitimação de posse não é posse propriamente, é um título que você dá com o nome legitimação da posse, mas a lei não trata como direito real, não, textualmente. Fica naquela situação controversa, se é ou não um direito real atípico. Eu entendo que não é direito real, embora tenha eficácia real, você tem direitos obrigacionais com eficácia real. Mas a gente fala disso em outro carnaval, tá? Queridos e queridas, então, bom descanso para vocês e até quarta-feira. E aí, Eduardo, beleza? Tá fazendo estágio? Todo becado assim é estágio, né? E aí